Olá, olá, 1 hora mais 15 minutos, musiquinha tocando e a gente já tá no ar com o Jornal da Difusora em sua primeira edição no rádio e também na TV. Hoje, bancada Clube do Bolinha. Dona Kate não veio hoje, mas segunda-feira estará conosco aqui, se Deus quiser. Mas tem aqui na bancada John Coutrin, Gesael Marques e o nosso Eduardo Ericeira nessa sexta-feira. Vamos que vamos, minha gente, sexta-feira, muita informação, pauta tá cheia aqui no nosso Jornal da Difusora, viu? Você vai ver na edição que começa agora, PDT realiza a convenção que vai homologar a chapa encabeçada por Everton para o governo do estado. Governo federal garante financiamento para a construção de 2 ferryboats para o Maranhão. Suspensão da dívida do Maranhão foi surpresa, diz secretário do Tesouro Nacional. Você vai ver tudo isso e muito mais agora no Jornal da Difusora. Uma hora mais 16 minutos, que bom saber que você está com a gente nessa sexta-feira. Vamos que vamos com as principais informações dos bastidores da política, dos corredores do poder. Manda sua mensagem para nós no WhatsApp, que é 989-9196-8622. 989-9196-8622. Você manda para a gente, então, a mensagem, tá bom? A sua mensagem. 1 hora mais 16 minutos. Vamos começar girando com os nossos comentaristas, trazendo informações para você. Posso? Posso? Então vou. Você que está aí do outro lado no rádio, na TV, acompanhando o nosso Jornal da Difusora, viu? Vamos começar falando sobre o financiamento para a construção de ferryboats. A gente sabe da crise instalada aqui no estado e parece que agora há uma luz aí no fim do túnel. Gesael Marques, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde. Boa tarde, John, Eduardo, pessoal de casa. Adalberto, as pessoas, se buscarem um pouquinho na memória, vão lembrar que no dia 26... a deputada Thaisa Ortegal esteve aqui no programa justamente para falar, dar uma entrevista a respeito da crise, do caos no sistema aquaviário do Maranhão, e ela deu uma informação em primeira mão aqui. E essa informação ela tem sido difundida de ontem para hoje, mas eu queria só relembrar que a informação foi dada em primeira mão aqui no Jornal da Difusora. Se vocês recordarem, ela disse que já havia no Ministério da Infraestrutura, inclusive, uma pasta dedicada a questão marítima, a previsão de recurso de R$1 bilhão para este ano de 2022, dos quais já tinham sido aprovados 15 projetos e 3 deles para o Maranhão. A informação foi dada aqui no programa. E é justamente desse recurso do Ministério da Infraestrutura que foi aprovado um financiamento de R$50 milhões para a Internacional Marítima utilizar na construção de 2 embarcações. Aliás, são 2 super embarcações, com capacidade para 800 passageiros e 80 carros. Só para vocês fazerem um comparativo, essa embarcação velha que foi trazida para cá, dita que é nova e que está dando problema direto aí, ela tem capacidade para 400 passageiros. As super embarcações que estão sendo construídas agora, como é que é o nome do estaleiro lá? Deixa eu ver se eu pego aqui, que é... INC, em Santa Catarina, né? Estaleiro, deixa eu ver aqui rapidinho o nome, rapaz. Enfim, eu não consigo achar agora aqui, Eu vou procurar aqui, Gisele. Não, está aqui, ó, Indústria Naval Catarinense, INC, isso, é isso. É Santa Catarina. Indústria Naval Catarinense. Então, são 2 super embarcações. Aí, Adalberto, tem uma outra informação que as pessoas não estão dando, porque... coloca na tela aí, por favor, o documento. Isso, está aí. Ó. Esse é o documento, né, da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias, portanto, confirmando a informação dada. Porque isso aí, ó, se vocês observarem, a data da resolução é de 21 de março. Tá vendo? Isso foi publicado no Diário Oficial depois e é um dinheiro aprovado pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, Ministério da Infraestrutura. Muito bem. Mas conforme a deputada Thaisa Ortegal informou aqui no programa, diz que dos 15 projetos aprovados, 3 seriam para o Maranhão, 2 para a construção de embarcação, e agora eu quero só relembrar o outro, que esse as pessoas não têm dado a informação, mas inclusive hoje eu coloquei no meu blog. É para a construção de um pier flutuante. Lembra, John, que ela falou aqui no programa? Então, primeira mão. São 3 projetos aprovados, né? Para o Maranhão. 2 para a construção, para a fabricação dos ferryboats, para a Internacional Marítima, e um outro que é para a construção do pier flutuante. Portanto, o importante dessa história também é tirar aqui
Isso é um financiamento do governo federal para ajudar, e tem até o prazo aí de 450 dias, vai dar um pouco mais de um ano, para ajudar a resolver o caos no transporte aquaviário do Maranhão, que começou exatamente no momento em que o governo resolveu fazer intervenção na Serviporto, que hoje até nega que estivesse com problema de falência, conforme diz o governo, que até aprovou uma lei na Assembleia Legislativa, agora com o intuito de colocar dinheiro na empresa para depois usar isso como pretexto de indenização para retirar a Serviporto dos atuais donos. Isso é assunto para um outro comentário, mas já estou dando aqui uma pincelada. De todo modo, governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, liberando dinheiro para que possa haver a construção de 2 super embarcações, 2 super ferryboats aqui para o Maranhão. E Adalberto, se você me permite, só uma observação. Boa tarde Adalberto, Geisael, John, é porque tem a ver a respeito do assunto, não especificamente da questão do ferryboat, mas do transporte aquaviário. Eu tive uma informação essa semana, não foi nem ontem, inclusive, foi ao longo dessa semana, mas é uma informação nova, a gente ainda não tratou sobre esse assunto aqui, envolvendo a questão do transporte aquaviário, que também as pessoas que estão, inclusive a gente serve como alerta aí para a MOB, que também tem que fazer essa fiscalização, e até para a Capitania dos Portos, porque diz respeito ao transporte aquaviário aqui na capital São Luís. Eu obtive várias reclamações também do transporte que está sendo feito para Alcântara, que sai da rampa Campos Melo. Me parece, segundo denúncias, não foi só uma pessoa, que a quantidade de embarcações também estaria em uma situação deficitária em relação à questão de quantidade de embarcações. A gente lembra que a gente está no mês de férias e Alcântara é um destino durante todo o ano, não só de turistas, mas são várias pessoas que precisam se deslocar daqui para Alcântara, que é um outro meio de transporte, também aquaviário, mas de um outro terminal aqui, que é da rampa Campos Melo, ali em frente à Casa do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís, e as pessoas reclamando, várias pessoas ao longo desta semana. Estou trazendo aqui também para fazer justiça a essas pessoas que necessitam, inclusive, trabalhar. Pessoas, inclusive, do Exército, né, que trabalham ali no CLA, né, Centro de Lançamento de Alcântara, que precisam fazer esse trajeto, e também vice-versa, né, que saem de Alcântara com destino aqui à capital São Luís. Então, aqui o registro para a Capitania dos Portos faça essa fiscalização, que a MOB também investigue essa situação das embarcações que partem da rampa Campos Melo com destino a Alcântara. E também, é claro, vários turistas que visitam, principalmente esse mês de julho, né, está no mês de férias, que visitam, que estão reclamando da quantidade deficitária de embarcações que fazem esse trajeto, que saem também da rampa Campos Melo. Essas denúncias aí que a gente recebeu durante toda a semana de pessoas reclamando que não há embarcações para atender toda a demanda. Vamos ver semana que vem, então, a gente faz uma reportagem sobre isso, que a gente pede oficialmente a MOB, inclusive, um posicionamento em relação a quantas embarcações estão funcionando, e mostra as pessoas, né, falando sobre o assunto. 1h mais 23 minutos, 1h23. John Coutrinho, boa tarde para você. O Edivaldo tem falado sobre candidatura ao Senado. John, está estranho, porque o PSD fechou com o Roberto Rocha, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Geisael, Eduardo. Boa tarde a todos. Nos prestígio com sua audiência na TV e no rádio. O Edivaldo conhece o velho jeito do Edivaldo, né? Não é de se pronunciar muito, de falar muito, mais de ficar na dele. Mas há uma grande dúvida. Muitos estão se perguntando quem é o candidato a senador do Edivaldo. Porque até então ele não demonstrou, não falou, não se pronunciou acerca do candidato do partido dele. Porque é preciso dizer o seguinte, o PSD D de dado, é o partido do Edivaldo, já fechou com o Roberto Rocha, com a reeleição do Roberto Rocha. O deputado Edilásio, conversei com o presidente estadual do PSD, o deputado Edilásio, e ele tem dito que o partido está fechado com o Roberto Rocha. Mas, sobre o Edivaldo, não se tem aí notícia de quem ele apoiará. A gente sabe, né, que acompanha a cena política, nós sabemos que o Edivaldo teve uma boa relação com o ex-governador Flávio Dino. Até quem não lembra daquele encontro, né, que houve aí já depois das eleições municipais, porque no pleito municipal, até então, na verdade, até o final da gestão do Edivaldo, havia uma parceria muito proveitosa, profícua, uma parceria política, uma parceria de gestão entre o ex-governador Flávio Dino e o ex-prefeito Edivaldo. Isso até as eleições, porque o Edivaldo foi cobrado para apoiar o candidato, né, do governador Flávio Dino, não se manifestou, nem no primeiro turno, nem no segundo turno, e a partir de então parece que não houve aí mais uma relação mais próxima entre os dois. Terminadas as eleições, o Edivaldo chegou a se reunir com o Flávio, ali no Palácio, eleições municipais, né, de prefeito, depois das eleições municipais, o Edivaldo se reuniu com o Flávio, e segundo informações, isso não foi publicizado nem pelo Edivaldo nem pelo Flávio, mas
Edivaldo não deu mais nenhuma declaração, nem a favor do Flávio, nem a favor de ninguém. E agora a grande interrogação... Bom, a gente está com um probleminha, João. Eu vou te passar a palavra já para complementar, mas a gente está com um problema no seu áudio. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa correção, tá bom? O Eduardo Ericeira queria fazer, inclusive, uma observação sobre essa questão aí do Senado, não é isso, Eduardo? Pois é, o John pode voltar para concluir, mas eu conversei com o senador Roberto Rocha hoje pela manhã, sobre a presença dele, claro, né? Ele tem um apoio aí, inclusive a gente fez aquela coletiva, cobertura na coletiva da declaração de apoio, só que de fato o John tem razão, não há nenhuma declaração pública, né? Pelo menos pública, do Edivaldo Holanda Júnior em relação ao apoio dele, né, do Edivaldo Holanda Júnior, em relação ao apoio ao senador Roberto Rocha. A do PSD, que é o partido que ele faz parte, do Edilásio Júnior, que é o presidente estadual do partido, em apoio aí à pré-candidatura à reeleição do senador. Eu conversei com o senador Roberto Rocha, como eu disse hoje pela manhã, ele confirmou que vai marcar presença em pelo menos 3 atos, né, 3 convenções de oficialização aí de candidatura. Ele me confirmou que vai marcar presença hoje na convenção do PDT, que vai contar com a participação aí de vários partidos, que já confirmaram também, PL, PROS, republicanos. O senador Roberto Rocha vai estar presente nessa convenção de hoje. Também confirmou que vai estar presente na convenção que vai oficializar a candidatura ao governo do Estado pelo PSC do Laes Bonfim, que parece que aparou as arestas também, né? Havia essa briga em relação ao nome do senador Roberto Rocha, do pastor Bel, que já foi também, já citou aí que vai ser suplente nessa candidatura à reeleição do senador Roberto Rocha, foi aparado as arestas. O PSC, que também vai ter como representante aí também o partido Agir 36, isso no domingo. E no sábado, só voltando, que eu deixei para o último porque é o assunto que o John estava tratando, na convenção que vai acontecer no começo da tarde, ali por volta de 14 horas, na convenção do PSD, que vai oficializar o nome do ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Não há nenhuma declaração pública, mas a gente lembra alguns fatos aqui políticos. Em 2014, o vice, havia uma amizade, óbvio, o vice-prefeito da chapa encabeçada pelo Edivaldo Holanda Júnior, que foi vitoriosa naquele momento, era justamente o Roberto Rocha. O Roberto Rocha, ali no ano de 2014, deixou a vice-prefeitura, o cargo de vice-prefeito, justamente para concorrer ao Senado Federal e acabou sendo eleito naquela oportunidade. Ali teria tido um certo distanciamento entre o senador Roberto Rocha e também, naquela época, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Claro que a gente sabe que nos bastidores da política há tratativas em relação a isso, como o John trouxe aqui também, o Edivaldo Holanda Júnior tem essa aproximação. Quando foi prefeito de São Luís, ele tinha um relacionamento muito bem com o então governador, hoje ex-governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, que são as duas pessoas que estão aí concorrendo, pelo menos são os nomes que aparecem aí liderando nas pesquisas na corrida ao Senado Federal. Então, há essa conversa de bastidor, o Roberto Rocha disse que vai comparecer à convenção do Edivaldo Holanda Júnior do PSD e lá, claro, a gente vai saber como é que está esse relacionamento, mas ele confirmou que vai comparecer nessas 3 convenções. Hoje do Everton, no sábado do Edivaldo Holanda Júnior e no domingo do Laes Bonfim. 1h mais 28 minutos, 1h28, vamos lá que hoje a agenda está cheia aqui, a pauta está extensa e a gente vai girando com outros assuntos aqui no Jornal da Difusora. Vamos juntos até as 2h17 da tarde, tá bom? Gisele Marques, boa tarde para você. Depois de menosprezar o cargo de vice, o Simplício Araújo anunciou a companheira de chapa? É interessante que no anúncio, coloca aí na tela, só para poder a gente ver o anúncio feito pelo Simplício, da carta de compromisso que a vice, a candidata a vice, precisou assinar, né? Eu vou ler para o pessoal que está em casa a postagem do Simplício, ao lado da vice, a Marli, né? Com um sorriso ali muito bonito. Ele disse o seguinte: nossa companheira de chapa, Marli Tavares, nutricionista, vereadora de primeiro mandato e primeira mulher a ocupar a presidência da Câmara de Pedreiras. E aí vem a parte interessante, por causa do assunto que nós temos tratado aqui nos últimos dias. Marli, diz o Simplício, Marli assinou carta compromisso, renunciando às regalias como escolta policial, casa e alimentação paga com recursos públicos. Porque nos últimos dias o Simplício fez uma declaração e que acho que se equivocou na declaração, mas a intenção dele era uma outra, porque ele fez uma declaração de como se ele fosse contra o cargo de vice, mas na verdade depois ele esclareceu que o que ele tem críticas é em relação justamente ao fardo que é para o contribuinte maranhense ou qualquer contribuinte brasileiro nos estados arcar com despesas altíssimas para um cargo de vice que, às vezes, pouco contribui.
E foi para isso, inclusive, que ele disparou a sua metralhadora contra o ex-vice-governador, hoje atual governador Carlos Brandão, questionando qual foi a contribuição que deu ao longo de 7 anos como vice, tendo todo um aparato pago com dinheiro público à disposição. E aí, para poder justificar, claro, sua crítica, a candidata a vice homologada na convenção, assinou uma carta abrindo mão exatamente de todas essas regalias. Palmas para o Simplício nesse momento, porque acaba demonstrando coerência e demonstrando também o principal objetivo dele ao levantar a crítica em relação a essa questão de vice. 1h mais 31 minutos, 1h31, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Hoje acontece a convenção do PDT e daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes e mais informações sobre essa convenção que movimenta a cena política, claro, encerrando esta semana, dentro daquela janela das convenções partidárias, não é? Olha, uma das maiores preocupações na Justiça Eleitoral no pleito desse ano é exatamente com fake news. Para evitar a desinformação, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza uma ferramenta na internet para a população denunciar. A ferramenta já está disponível no site do TSE desde 21 de julho. É através do sistema de alerta de desinformação que eleitores de todo o país já podem encaminhar denúncias à Justiça Eleitoral, principalmente no que se refere a notícias falsas, matérias que tenham sido publicadas como verdadeiras nas redes sociais, sites ou mesmo outras plataformas. O TSE disponibilizou a ferramenta para o eleitor fazer essa denúncia, onde ele pode utilizar as várias plataformas, né? E qualquer conteúdo que ele acredite que não seja verdadeiro, ele pode fazer denúncia diretamente à Justiça Eleitoral. Então, lá ele vai informar o tipo de denúncia, colocar as informações, o link e encaminhar para o TSE. Nas eleições de 2020, um trabalho semelhante ocorreu, mas com foco somente no aplicativo de conversas WhatsApp. Durante todo o processo eleitoral, mais de 5.000 denúncias foram encaminhadas à Justiça Eleitoral. A expectativa é de que agora esse número cresça consideravelmente. O principal objetivo desta ferramenta é combater com mais agilidade e rigor qualquer possibilidade de disseminação de fake news, ataques contra o sistema eletrônico de votação e também todo tipo de situação que possa ferir a democracia brasileira. E é importante ficar atento, não só os autores das chamadas fake news, mas também aquelas pessoas que ajudam a disseminar ou compartilhar notícias falsas responderão pelos crimes praticados. Vai responder um processo, porque essa denúncia vai chegar ao Ministério Público, que vai entrar com uma representação e a Justiça Eleitoral vai apreciar aquela denúncia e julgará aquele ilícito. E com penalidade de multa, né, se não agir no tempo adequado para coibir aquela irregularidade. Importante isso, eu queria até ouvir nossos colegas aqui, não sei se vai dar tempo de ouvir todo mundo, que a gente já vai para ao vivo aqui com o nosso Ciro Mineiro, mas importante pontuar isso, né? Como disse a OAB, inclusive, tem uma comissão especial que vai tratar do tema também, vai ser bom para todo mundo, né? Para os candidatos, para os partidos, para a Justiça Eleitoral, para os jornalistas também, né, Gesal? É importante ter esse acompanhamento, identificar claramente o que é fake news, do que se trata, enfim. Inclusive, é importante exatamente esse ponto. O que é fake news? Porque tem muita gente, hoje em dia, confundindo informação que não gosta com fake news. É verdade. Às vezes a pessoa não gosta da informação porque ela é uma informação que contraria o seu lado, que atinge aquele político de estimação que a pessoa tem, a pessoa taxa como fake news. E uma outra coisa importante é dizer que o trabalho do jornalista não é infalível. Pode conter erros. E o bom jornalismo, quando erra, volta atrás e diz assim, ó, nós erramos e a informação correta é essa. E isso não pode ser interpretado como fake news. Fake news é aquela informação deliberadamente criada com o objetivo de enganar, de mentir, de distorcer os fatos. Agora, jornalista não é infalível. Pode errar e tem a obrigação, em nome da credibilidade, inclusive do respeito à própria profissão, voltar e corrigir informação, dar direito de resposta. Não se pode confundir o que é fake news com esse tipo de situação.
A gente vai daqui a pouco voltar o tema com os demais colegas aqui também. Aliás, sempre, né, falar sobre esse assunto nunca é demais. 1h mais 35 minutos, tem a responsabilidade do eleitor também no cuidado, no compartilhamento de informações. Inclusive, para lembrar a todos que a internet não é um campo sem lei, não é uma terra sem lei, não. As pessoas vão ser responsabilizadas pelo que fazem nas redes sociais e na internet em geral, viu? Esse ano a Justiça Eleitoral está mais atenta ainda a esse aspecto. 1h mais 35 minutos. E olha, a Difusora vem fazendo, o Sistema Difusora, uma cobertura especial das eleições há um tempo já. Nas eleições desse ano aqui no estado, a gente já vem acompanhando passo a passo, inclusive acompanhando as convenções dos partidos. Fizemos essa semana as convenções, vamos hoje fazer mais uma no final de semana também, trazendo a melhor informação até você. Na próxima semana, inclusive, já está agendada aqui na emissora uma reunião com representantes de todos os candidatos ao governo do estado para a definição do calendário de sabatinas e debates. Vamos ter entrevistas com os candidatos e também debates entre os candidatos, tudo acordado inclusive com o SBT, que tem a sua grade aí nacional contemplando as afiliadas também em relação a essas datas. A gente vai divulgar posteriormente aqui as próximas ações, os debates, as sabatinas. A ideia é que se faça isso com candidatos ao governo do estado, candidatos ao Senado também, e os detalhes você vai ter aqui ao longo da nossa programação, viu? 1h mais 36 minutos, 1h36, você ligado aqui no Jornal da Difusora. A gente agora vai ao vivo trazer informações. Vamos ao vivo trazer informações com o Ciro Mineiro, porque hoje é dia de convenção partidária, uma grande convenção aguardada pelo dia de hoje, é a convenção do PDT. E assim como temos feito com as outras convenções, também vamos acompanhar essa de perto. O Ciro está ao vivo com a gente e tem os detalhes para nós. Boa tarde, Ciro. Você está aí no Estádio Municipal Nilzinho Santos? É isso mesmo, viu, Adalberto? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha a primeira edição do Jornal da Difusora. Nós estamos aqui sim, Adalberto, no Estádio Municipal Nilzinho Santos, onde daqui a pouco acontece a convenção, né, do PDT, exatamente para confirmar o nome de Everton Rocha como candidato ao governo do Maranhão e também do deputado Hélio Soares como candidato a vice-governador do estado. Mas antes de qualquer coisa, Adalberto, eu queria mostrar para todos vocês e também para os nossos telespectadores toda essa estrutura que foi montada aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos para a realização dessa convenção. A gente pode observar aí a grande estrutura de palco, né, que foi montada aqui no local exatamente para receber, né, todos os apoiadores que vão vir de toda a parte do estado do Maranhão para essa convenção. Olha só, Adalberto, o palco terá estrutura digna dos grandes eventos, né, com plataforma de discursos, como você pode ver, passarela e espaço de autoridades. E também, para garantir a correta realização desse evento, os coordenadores da campanha conversaram diretamente, né, com moradores das comunidades adjacentes que ajudarão principalmente na orientação de chegada e saída, né, de todas as pessoas que estarão presentes aqui nessa convenção. Até porque, Adalberto, é importante a gente destacar que o Estádio Municipal Nilzinho Santos ele fica na região central de São Luís, né? Então, quem está se programando, quem já está se preparando para vir para a convenção, é importante que saia de casa um pouco mais cedo, exatamente para não evitar alguns transtornos, como pontos de congestionamento aqui nas localidades adjacentes. Esse evento de hoje, Adalberto, também deve confirmar, né, as candidaturas de pessoas que devem concorrer por outros partidos aliados do PDT, como, por exemplo, o PL, União Brasil, PRB, PROS, Avante, Republicanos e Rede Sustentabilidade. É importante também a gente destacar que o pré-candidato ao governo do estado, Everton Rocha, lançou um convite, né, nas suas redes sociais exatamente para essa convenção que vai ser realizada logo mais a partir das 4 horas da tarde, e é isso que nós vamos ver agora. Meus amigos, chegamos num momento histórico, encerrando a nossa pré-campanha aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Nós iremos confirmar o nosso nome para disputar o governo do Maranhão. Essa luta não foi fácil, nós só podemos chegar até aqui porque cada um de você, meu amigo e minha amiga, pôde participar da construção desse projeto. Cada um de você teve a coragem de andar nessa pré-campanha comigo todo o Maranhão. Por isso que hoje, os 217 municípios, nós temos amigos, pessoas de verdade, o povo que está do nosso lado. Por isso que nós escolhemos aqui o Estádio Municipal Nilzinho Santos. Ele bem grandão, desse tamanho, porque eu tenho certeza que é o tamanho do carinho que o povo tem por essa pré-campanha, por esse projeto, e todos estarão aqui participando da maior convenção do Brasil. Tenho certeza.
serei governador para enfrentar de verdade os problemas do Maranhão com muita lealdade a você. Olha só, Adalberto, além de toda essa estrutura de arquibancadas aqui no Estádio Municipal Nhozinho Santos, que estarão livres, né? As cadeiras estarão livres para que as pessoas possam ocupar, né, durante o evento. Uma grande estrutura também foi montada no gramado aqui do Estádio Municipal Nhozinho Santos, com muitas cadeiras, exatamente para as centenas, milhares de pessoas que estarão presentes aqui esta tarde, né, a partir das 4 horas da tarde, neste grande evento que, como eu disse ainda há pouco, Adalberto, deve confirmar as candidaturas de Everton Rocha, né, que deve disputar o governo do estado, e de Hélio Soares, que deve também disputar como vice-governador do estado do Maranhão. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações ao vivo. 1 hora mais 41 minutos ou mais 41. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está sem plano de saúde, não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade, um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com um médico sempre que precisar. E ainda tem mais, hein? Um exclusivo clube de descontos de até 80%. Nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Você quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo na tela e vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, viu? Principalmente o nosso idoso. Pois é, conta para ele a novidade, baixe o nosso aplicativo Dr. Home e é saúde Dr. Home BR, é saúde que cabe no seu bolso, viu? Bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. A gente faz um rápido intervalo agora na volta daquele giro no interior do estado, informações de Caxias, de Imperatriz e mais dos bastidores da política com os nossos comentaristas aqui. A gente volta já. 1 hora mais 45 minutos de volta ao Jornal da Difusora com as informações dos bastidores da política, dos corredores do poder até as 2h17. Esse intervalo aqui foi de reminiscências esportivas. Eita! Esse era o nome, inclusive, que o Canarinho, rapaz, narrador, um dos maiores narradores do Brasil aqui na Rádio Timbira tinha. Reminiscências esportivas, lembrando as coisas do passado, né, do esporte. É muito legal. 1 hora mais 45 minutos, 1h45, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Olha só. Fiat em São Luís, gente, é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade, hein? Agende o test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro na Avenida Kennedy 147 na Jordoa e unidade Holandeses na Avenida dos Holandeses 22 no bairro Calhau. Aqui em São Luís do Maranhão, Fiat, você sabe, é Revemar. Olha, a Secretaria de Educação do município de Caxias reuniu gestores escolares e forças de segurança para definir aí um roteiro do desfile cívico do Dia da Independência lá em Caxias. Vamos para lá com o Zé Carlos que tem mais informações. Zé Carlos. Olá, Adalberto. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes do Jornal da Difusora em todo o Maranhão. Pois é, a secretária de Educação, Ana Célia Damasceno, falou com a nossa equipe de reportagem sobre o planejamento para o desfile cívico do dia 7 de setembro em Caxias. Vamos ouvir. Fazer com que as pessoas se reúnam mais uma vez para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. É o bicentenário, esse ano que nós estamos também comemorando os 186 anos de Caxias, de emancipação política, então nós vamos contar um pouco dessa história, da história do Brasil, da história de Caxias, fazer memória, as coisas importantes, a história, a memória e a cultura de nossa cidade e também do nosso país. É isso, Adalberto. Desfile bastante desejado, né? As pessoas estão com vontade de ver as escolas mais uma vez nas ruas, as forças de segurança, como sempre acontecia antes da pandemia. Adalberto, é com você. Obrigado, Zé Carlos. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Difusora, primeira edição, lá em Caxias, viu?
Meu caro John Coutry, uma nota lamentável a morte do jornalista Jotônio Viana. Adalberto, o Jotônio, né, ele é um jornalista bastante conhecido na região dos Cocais e ele, infelizmente, hoje, aos 65 anos, partiu, né, ele que vinha enfrentando um câncer ali no pulmão, vinha fazendo um tratamento há cerca de 1 ano, mas, infelizmente, veio a falecer hoje no Hospital Macor Regional de Caxias. É um jornalista que é membro da Academia Caxiense de Letras, né, tinha uma coluna no Jornal Pequeno há vários anos, era referência no jornalismo ali de Caxias e várias autoridades, inclusive deputados, a Cleide Coutinho, Adelmo Soares, né, a Prefeitura de Caxias, se solidarizaram com a família ali do Jotônio. Né? E também a gente deixa aqui, a gente lamenta, né, porque o Jotônio sempre foi um jornalista bastante respeitado, que tinha uma excelente escrita, não é? Um jornalista ali referência na cidade de Caxias, naquela região, tinha um blog também e todos os políticos ali, né, sempre tinham que ler a coluna do Jotônio Viana, no Jornal Pequeno, também no blog dele, que era sempre uma fonte de informação. Então, a gente lamenta muito a perda do Jotônio, né, dessa forma, que ele esteja em um bom lugar, né, mas deixou, sem dúvida nenhuma, né, uma trajetória exemplar, uma trajetória no jornalismo que serve de referência para todos nós, né, sempre uma pessoa muito séria, muito ética, muito correta, e que fez seu trabalho ali, que ajudou muito, né, não só Caxias, como toda a região. Nossos sentimentos, nossa solidariedade à família e amigos também. 1h mais 49 minutos, 1h49. A gente vai ao vivo agora em Imperatriz, porque recenseadores de Imperatriz estão prontos para o início do censo 2022. Quem tem os detalhes para nós é ao vivo lá de Imperatriz, o Marcelo Júnior. Já está com a gente aqui o Marcelo? Vamos ver se a gente já consegue colocar o Marcelo aqui para trazer essas informações lá direto de Imperatriz. Marcelo, boa tarde. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora, acompanhando a gente no rádio e também na TV. Pois é, a partir de segunda-feira, dia 1º de agosto, começa o trabalho de recenseamento. É o Censo 2022, que volta a ser realizado no Brasil após 10 anos. E aqui na cidade, nesta semana, foi encerrado o curso de qualificação para que esses recenseadores possam atuar. A expectativa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de que pelo menos 180 mil residências sejam visitadas e, consequentemente, coletadas as informações. Nós conversamos com o gerente regional do IBGE aqui na cidade de Imperatriz, que falou sobre a expectativa para o censo desse ano e também passou algumas orientações para a comunidade na hora de receber o recenseador. O censo ele é primordial para o nosso país, né? À medida que o censo, através do censo, é tirada uma fotografia do nosso país e nós podemos entender, né, como o brasileiro vive, né? Em especial o imperatrizense, né? Quantos são, né? E muitas informações que vão servir de subsídio para as políticas públicas. O recenseador ele vai chegar nos domicílios fardado, né? Com colete, ele vai estar com o boné e principal ele vai estar também com a identificação no crachá. O crachá contém um QR Code que o morador ele pode escanear e que leva direto para o site do IBGE e lá ele pode confirmar se aquele recenseador que está fazendo a entrevista é de fato um servidor do IBGE. Então, só lembrando a informação, a coleta de dados para o Censo 2022 inicia no dia 1º de agosto. A expectativa é que esse trabalho possa dar aí um cenário atual da quantidade, né, do balanço demográfico, entre outras informações. E, repetindo, aqui na cidade de Imperatriz, os recenseadores já estão treinados e qualificados pelo IBGE. Adalberto, eu volto com você, desejo um bom final de semana para ti, toda a equipe do JD e aos nossos telespectadores e ouvintes. Obrigado, Marcelo, igualmente para todos aí em Imperatriz. 1h mais 52 minutos, 1h52, você ligado aqui no Jornal da Difusora. A gente continua falando do interior do estado, do meu caro Eduardo Ericeira, como é que as crianças, os jovens estão indo para a escola lá no município de Icatu, hein?
Pois é, Adalberto, a gente recebeu uma denúncia séria, né, que vem aqui do interior do estado, inclusive próxima aqui à capital São Luís, município de Icatu. A gente, inclusive, tem as imagens, para quem estiver no rádio, a gente vai descrever aqui o que está acontecendo em relação a essa imagem que você que está acompanhando a gente na televisão. Isso aí são estudantes, a pessoa, inclusive, que está filmando, que caminhou a denúncia para a gente, e ele cita nesse fardados, vídeo... né, para quem está no rádio. Isso, rádio, fardados, são estudantes mesmo, estão Sim. fardados, inclusive, e lá mais à frente dá para ver que tem um ônibus escolar, mas ali à frente, aí, ó, no decorrer do vídeo dá para acompanhar. Eles passam por essa ponte, segundo os moradores, foram os próprios moradores que fizeram essa ponte. Não chega nem a ser um lago, é tipo um córrego que tem aí, é uma pontezinha pequena que foi feita ainda pelos próprios moradores para as crianças poderem atravessar de um lado para o outro. E detalhe, o problema não é só essa ponte não. Segundo o denunciante, eles precisam andar cerca de 1 quilômetro, veja bem, 1 quilômetro depois que sai de casa, aí em chão de terra batida, tem nem asfalto, caminhar, passar por essa ponte para ter acesso ao ônibus escolar. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. Essa denúncia foi feita lá no município de Icatu. As crianças e estudantes estão tendo que caminhar 1 quilômetro para poder ter acesso, não à escola, ter acesso ao ônibus escolar, para aí sim poder chegar à escola. O ônibus não passa porque não tem a ponte, certamente, né? Se tivesse uma ponte ali, resolveria. Isso, a ponte só dá para passar as crianças. No caso, as pessoas, os pais, os estudantes, que são crianças, né, tem que ser acompanhados, inclusive ali atrás, provavelmente seja algum responsável, né, por uma dessas crianças, já que são crianças, né, estudantes, e enfim, levando inclusive a mochilinha ali dessa estudante ou desse estudante. Imagina isso aí com chuva. Pois é, com chuva talvez nem dê para passar, né, nem dê para ir. Situação, aí aumenta o nível ali do córrego. Pois é, também. falta infraestrutura, né? Falta condições adequadas para as crianças chegarem até a escola, não é nem só chegar até a escola, mas chegar ao próprio transporte escolar, já que, segundo a denúncia, precisam percorrer 1 quilômetro. Veja bem, 1 quilômetro a criança, depois que sai de casa, para poder chegar ao ônibus escolar, para poder ter acesso aí sim à escola. Tem sim, tem o nome do povoado aqui, Adalberto, o denunciante repassou, é lá no município de Icatu, o nome da comunidade é Centro do Meio, comunidade Centro do Meio, onde existe essa ponte, onde as crianças precisam percorrer até 1 quilômetro para ter acesso a esse ônibus escolar, para poder chegar à escola. Quer dizer, uma verdadeira peregrinação para poder ter direito a esse serviço básico, essencial, que é a educação. Ok. Pela manhã nós fizemos vários contatos, várias tentativas de contato, conseguimos na FAMEI o contato da assessoria de comunicação lá do prefeito lá de Icatu, mas não retornaram as nossas ligações, não atenderam e não retornaram as ligações que nós fizemos na manhã de hoje. 1h mais 55 minutos, é hora agora da gente, Imperatriz e Caxias, seguirem com a programação normal. Caxias e Imperatriz, portanto, agora seguem com a programação normal, o restante da rede segue com a gente. Agora tem Jéssica Lima e o Municípios em Foco. Confere aí. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Tuntum realizou a entrega de 200 títulos de terras para a população do povoado Belém. O Nordeste se sente muito gratificado e honrado de poder fazer essa ação social e produtiva. Vale ressaltar que para tudo isso acontecer nós temos um apoio indispensável do prefeito municipal de Tuntum, na pessoa do senhor Fernando Pessoa. Hoje entregamos aqui 200 títulos definitivos a pessoas que agora vão poder dizer que essa terra é sua. Para você ter uma ideia, aqui no nosso município nós temos o programa de regularização fundiária municipal, que eu deixo a minha gratidão e saiba que tudo que for de bem para o nosso povo tuntuense, pode ter certeza que nós iremos bater na porta de quem for necessário. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 1h mais 56 minutos, vamos combinar o seguinte, você continua com a gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações dos bastidores da política com os nossos comentaristas e ainda, a menos de 20 dias para a temporada da campanha política 2022, o Maranhão registra mais de 5 milhões de eleitores. A gente traz os dados e informações já depois do intervalo. Duas horas da tarde, já voltamos com o Jornal da Difusora da bancada. Hoje, John Coutrin, Gisele Marques e Eduardo Ericeira. Vamos juntos aqui até às 2h16 da tarde com informações dos bastidores da política, para você que nos dá um carinho da audiência no Maranhão inteiro, né? Olha só, a animação da programação do Festival Maranhense da Cachaça continua, hein? A programação dessa sexta conta com o seu Raimundinho e forró pé no chão. Bom demais, hein?
mesa de bar e Panda. Lembrando que às 5 horas da tarde, né, das 5 até as 7h30 da noite, você precisa levar 1 quilo de alimento não perecível e a partir de 19h30 em diante, a taxa social é de R$ 30 mais 1 quilo de alimento. Não fique fora desse grande evento. O Festival Maranhense da Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Sim de Bebidas Maranhão. Correalização Sistema Difusora. O Festival Maranhense da Cachaça está se aproximando. Anote aí na sua agenda. De 28 a 30 de julho, você tem um encontro marcado aqui no Sistema Difusora. No evento, você vai encontrar fabricantes e distribuidores de cachaças locais e uma programação repleta de atrações. Mastruz com Leite, Mesa de Bar, Tom Kleber, Fernando Franco, Panda e Lucas Seabra. Continue ligado em nossa programação e não fique de fora desse grande evento. Festival Maranhense da Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Sim de Bebidas MA, com realização Sistema Difusora, apoio Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, Fiema, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. 2 horas e mais 2 minutos, 2h02, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Geisael Marques, um telespectador denunciou a entrega pelo correio de panfletos de um deputado que concorre à reeleição? Rapaz, esse negócio tem virado uma festa, né? A gente tem denunciado aqui, tem falado diversas vezes, porque os políticos eles ficam se aproveitando de brechas que existem na legislação para cometer algumas atitudes que elas podem ser questionadas, né? Nós já falamos aqui, mostramos inclusive fisicamente aqui um panfleto distribuído pelo pré-candidato a governo, o Carlos Brandão, e a partir do instante que nós mostramos esse panfleto aqui e dissemos o porquê está errado, por ser propaganda extemporânea, né, porque está fora de época e é irregular porque não constam, por exemplo, informações como o CNPJ da gráfica, não constam informações de quem foi o contratante, se foi o partido, se foi o próprio Brandão. Então, isso já constitui algum tipo de ilegalidade e até porque também é um material de promoção pessoal, já que ele é gestor. Com relação ao deputado Wellington do Curso, nós recebemos esse material aqui também durante o momento em que nós tratávamos do assunto. O telespectador, volta lá na outra imagem, deixa eu ler o que o telespectador disse, Tiago. A outra. Eu assistindo o jornal de vocês e vocês falando sobre candidatos mandando panfletos com mensagens sobre eles e que já fez na política. Hoje chegou aqui em casa via correio esse panfleto. Então, nesse caso aí, por exemplo, qual é a brecha da lei? Pode colocar as outras imagens. É que o parlamentar, aliás, ele é o mais, o deputado, o parlamentar, ele é o mais protegido nesse aspecto, porque lhe confere o direito, a lei, de que ele possa prestar contas do trabalho dele. Então, isso é utilizado com esse pretexto. Então, mas é questionável. Não estou aqui dizendo, porque está cometendo um crime, não. Mas é que começa a ser algo questionável a partir do momento em que nós estamos vivendo, que é o momento pré-eleitoral, inclusive já com um período onde diversas condutas elas são vedadas. E esse tipo de artifício utilizado pelo deputado Wellington do Curso, pelo Brandão, por qualquer outro pré-candidato, nós mostramos um outro aqui na região, no mesmo dia, na região Itaquibacanga, são artifícios para burlar a legislação e para fazer propaganda extemporânea. Então é muito bom que a gente, como já dissemos aqui, né, o pau que bate em Chiquinho é o mesmo pau que bate no Dr. Francisco. Não vale para um, não vale para outro. Então, a gente chama a atenção para esses excessos que podem e devem ser levados à Justiça Eleitoral para que avalie se o comportamento, se aquela atitude configura algum ilícito e para que a Justiça Eleitoral tome as providências, se vale uma multa, se vale qualquer outro tipo de sanção de acordo com a lei. Adalberto, só rapidamente, o Geisael colocou um ponto importante, porque, de fato, há essa questão de prestação de conta, no caso, quando é parlamentar, se for deputado, se for governador, se for, enfim, se tiver algum cargo, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, enfim. Vale essa prestação de contas junto ao eleitor, mas aí tem que se verificar a questão. A gente deu aquela data antes do dia 16 de agosto
pode caracterizar, sim, propaganda antecipada. Não é só a questão, ele não está pedindo voto, ele só está informando o que ele fez no mandato, mas ele é pré-candidato e até o dia 16 de agosto está vedada qualquer tipo de campanha eleitoral. Então esse prazo tem que ser respeitado. Então, claro, a Justiça tudo vai avaliar qualquer tipo de situação, se chegar a denúncia até a ela, e a gente faz algumas denúncias, inclusive aqui no Jornal da Difusora. Então pode ser analisado sim pela Justiça essa entrega desse tipo de material na própria casa da pessoa, sem nenhum tipo de informação às vezes, como o Geisel colocou aqui, de CNPJ da empresa, CNPJ de candidato, CNPJ do partido, pode ser sim considerado. E além do mais, além de ser propaganda antecipada, a pessoa pode estar se valendo, inclusive, de estar no cargo e ter algo a divulgar. Dessa forma, saindo até à frente, sobressaindo em relação ao pré-candidato que não está em mandato. Então, isso tudo tem que ser, sim, analisado pela Justiça e cabe a denúncia, sim. E aí, Eduardo, falando, o candidato tem que divulgar, eu fico olhando pelo outro lado, né? Aquele candidato que não faz nada em 4 anos, né? Aí chega a eleição e tem que montar um jornal, né? Imagina o trabalho que ele dá para a assessoria, o cara não vai na sessão, não faz nada, né? Não expõe um projeto. Aí tem que prestar contas do mandato dele, o que ele vai dizer? Não faz praticamente nada. Mas muitas das vezes tem aqueles ainda que fazem jornal e mandam, né? Só com foto, de prestigiar o evento, fez isso, fez aquilo, para tentar aí ludibriar o eleitor, né? Tem que ficar muito atento em relação a essas artimanhas que são feitas em época de eleição. Uns candidatos aí que às vezes até aumentam muitas coisas que... diz que foi, por exemplo, o deputado Wellington. Ele é criticado pelos colegas porque ele fala que foi o único que brigou por essa questão da gasolina. Inclusive ele já foi ali, né, alvo ali dos colegas deputados na Assembleia. Tem inclusive outdoor na cidade. Ele disse, agora, o único deputado que brigou pelo reajuste do ICMS, e os outros deputados, inclusive, já fizeram reprimenda contra ele lá na Assembleia, né, falando sobre isso. Ele se titulando, né, pegando essa... Tem deputado que rouba até projeto dos colegas. Tem copia, rouba. O cara lê o projeto de um colega que já foi apresentado um tempo atrás, aí e ele pega... Muda. Coloca escritinha. Ele bota lá uma vírgula, aí ele apresenta de novo e diz que é dele. Aí o outro vai reclamar e ele diz assim, não, então me coloca como coautor. Aí depois sai fazendo o outdoor pela cidade, dizendo... Tem deputado, como o deputado Duarte Júnior, pai, que diz que fez ponte lá na Vila Itamar para o Recanto Verde, que não foi ele que fez, mas tem uma placa lá que ele botou dizendo que ele que fez a ponte. Fez vídeo dizendo que ele que fez a ponte. Rapaz, é muita falta de vergonha. O pior é que ainda tem gente que se engana com esse tipo de coisa. Pior é que ainda tem gente que cai nesse tipo de lorotinha. Sobre esses dois assuntos que a gente trouxe aqui, em especial, né, as denúncias que foram trazidas à equipe aqui da TV Difusora, relembrando que esse caso do candidato Carlos Brandão, nós pedimos para a assessoria dele um posicionamento para saber, inclusive, se foi ele o responsável pela confecção e distribuição do material e se não foi ele, se ele teve conhecimento de alguém, algum apoiador que tenha feito isso. Até agora não obtivemos resposta em relação a esse caso aí que nós denunciamos aqui. Inclusive, claro que como mais do que a nossa obrigação, consultar o outro lado, no caso, consultar o candidato a respeito da denúncia que foi feita aqui. Mas até agora a gente não recebeu ainda a resposta. No caso do candidato, do deputado Wellington do Curso, a gente também hoje pela manhã fez contato, mandamos mensagem, pode ser que ele esteja na estrada, esteja viajando, mas até agora não tivemos resposta também sobre esse caso que foi, que chegou aqui até a nossa equipe. Que ainda é pré-candidato, na verdade, não, na verdade, é pré-candidato ainda, né? Sim, verdade. 2h mais 9, 2h09, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Há menos de 20 dias para a temporada da campanha política 2022, a Maranhão registra aí um total de 5 milhões de eleitores que devem ir às urnas para escolher os novos deputados, governador e senador. Dados sobre os pré-candidatos e valores recebidos já estão, inclusive, disponíveis, viu? Na página da Justiça Eleitoral, qualquer um pode acessar, ter acesso, então, a essas informações. Vamos ver e ouvir a reportagem. As pessoas confirmam que o brasileiro poderia se interessar em saber mais informações dos candidatos. Se realmente é ficha limpa, né? Que existe isso da ficha limpa. E procurar ver se vai realmente trabalhar ou só por conveniência mesmo. Porque tem muito que vão por conveniência, só para estar lá no poder mesmo. Tinha que ver mais, tipo... por mais que sejam vários candidatos, a gente sabe quem
quem eles vão votar, ou é em um ou é em outro. Os outros vão deixando de lado, sendo que podia ter outra oportunidade. E ao longo dos anos, a Justiça Eleitoral vai possibilitando que os eleitores brasileiros possam se informar a respeito dos partidos políticos, dos candidatos. Atualmente, existem várias ferramentas que possibilitam que os eleitores possam se informar da forma correta. Uma dessas ferramentas é o Divulga Can de Contas, no site do TSE. Nela consta informações importantes para o conhecimento do eleitor, como grau de escolaridade do candidato, gênero, patrimônio, valores de movimentações financeiras de candidatos e partidos. Sem sombra de dúvida, o cidadão, ao querer buscar informações oficiais e seguras, nada mais seguro do que o próprio juiz principal desse processo eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza essas ferramentas através do seu próprio site, com dados oficiais que foram inseridos no sistema por partidos políticos e candidatos. No pleito deste ano, os eleitores vão às urnas para escolher presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O processo eleitoral ele é composto por atores. E o ator principal desse processo é o cidadão, é o eleitor. Então deve participar, deve acompanhar, deve fiscalizar e, se localizar algum tipo de ilícito ou inverdade dos candidatos e dos partidos, denuncie. 2 horas mais 11 minutos, 2h11, você ligado aqui no Jornal da Difusora. É interessante aí essa reportagem. Eu estava vendo aqui a primeira entrevistada ali para o Eduardo, falando sobre... tem muita gente que... a questão das conveniências, né? Então, às vezes, as pessoas, os políticos em geral, me corrija se eu estiver equivocado, mas eu penso que não, subestimam a capacidade de inteligência dos eleitores. A coisa não é fácil não, amigo. Então está todo mundo atento, inclusive até porque o exercício democrático não termina na hora do voto. Né? Sim, o eleitor, claro. O acompanhamento, o controle social faz parte desse processo. E, Adalberto, o próprio cientista político, ele falou uma frase importante. Ele disse que o principal ator do processo eleitoral não é o candidato, é o eleitor, que é o principal ator do processo eleitoral. E aquela coisa que a gente sempre fala aqui, já falou em várias oportunidades, não termina quando você vai lá e digita os números, vota no seu candidato e pronto, acabou. Não. A cidadania, a fiscalização do cidadão, não falo nem do parlamentar, do cidadão, tem que ser todos os dias, diariamente, fiscalizar, cobrar, entendeu? A pessoa é eleita para trabalhar, ir para uma população, verificar quais os problemas, tentar resolver a vida da população, ou mesmo resolver a vida da população. Então, o ator principal tem que ser o cidadão e cobrar de fato. Adalberto, uma informação importante em relação a esse dado que traz, feito pela Justiça Eleitoral. Olha só esses valores aqui, John, Geisael e quem nos acompanha. Cada candidato a deputado estadual, ele tem um teto de gasto, deputado federal, governador, senador, presidente. Olha o teto do deputado estadual para ver se as pessoas aí, os candidatos gastam isso aqui mesmo. 1.260.000. Deputado estadual tem que ser só isso aí na sua campanha. Deputado federal, 3.176.000. Isso que a Justiça Eleitoral permite. Cargo de senador, 4.447.000. Cargo de governador, 11.500.000 aproximadamente. E presidente da República, 8.944.000, quase 89 milhões. Fica a pergunta se eles só gastam isso aí mesmo no processo de candidatura. E outro detalhe, os partidos dividem, eles fazem essa divisão de forma totalmente errada. Para uns candidatos eles dão mais, para outros candidatos eles dão menos. Claro, isso aí é legal, mas se torna até uma eleição aí de forma injusta para alguns candidatos. Adalberto, me permita complementar um comentário que tu fizeste a respeito dessa questão da inteligência do eleitor. Eu acho que o modo mais inteligente que nós temos de mudar a política é exatamente não permitir que os políticos brinquem com a nossa inteligência. E o que mais a gente tem permitido é que políticos nos tratem como otários. E a gente aceita isso e o pior, ainda tem gente que se submete ao papel de, além de permitir que o político brinque com a tua inteligência, te trate como otário, tu ainda faz um papel de maior otário ainda, ir para a rede social defender esse político. Faz sentido. Então, vamos ficar atentos. A gente está longe, né, John, ainda desse processo em relação ao equilíbrio, a questão do financiamento da própria campanha, financiamento público, né, de buscar, de fato, aquilo que é o espírito da lei, que é manter esse equilíbrio aí das condições em relação a um pleito, por exemplo, como esse que a gente vai vivenciar agora, né? Adalberto, por exemplo, essa discussão é muito válida, né? Quem é cacique de partido, né, tem ali quem comanda o partido, que é cacique, ele tem um comando do recurso, direção para quem ele quiser, não é? E outro detalhe importante que a gente tem observado, Adalberto, foi até reportagem, se não me engano, do jornal Estadão,
é aquelas pessoas, por exemplo, que sabem que não vão ganhar, mas elas têm, por exemplo, 5.000 votos, 10.000 votos para deputado federal. Elas vendem o passe dela. Está acontecendo muito isso, né? Os dirigentes partidários dão uma parte do fundo, né, para essa pessoa, porque não tem mais coligação, né? O partido tem que se virar agora para atingir o quociente. Então, o que acontece? Esse fundo que o Eduardo falou, né, que distribui de forma desigual, os dirigentes ali, os caciques do partido, pegam uma parte desse fundo e dão para essa pessoa que vende o passe dela. Ah, essa pessoa não vai se eleger, mas ela tem 5.000, 10.000 votos que vai ajudar eu me eleger, né, na hora dos cálculos. Então, pega parte desse fundo e dá para essa pessoa. Enquanto aquele coitadinho lá, né, que está na base, aquela pessoa pobre, necessitada, não recebe quase nada. Então, a gente observa a injustiça que é em relação a isso. O que você coloca, né, Adalberto, vai acontecer muito isso nessas eleições aí. Essas pessoas que vão apenas fazer o agar, né, na hora, mas estão beneficiando os velhos caciques. São famosos buchas, né, João? É, os buchas, exatamente. Tempo esgotado, a gente volta na segunda. Bom final de semana para todo mundo. Pessoal, até lá, um abraço. Tchau, tchau.